Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum e no Evangelho acabamos de ouvir que havia um homem rico que usava roupas esplêndidas, finas, fazia festa todos os dias e na porta de sua casa havia um homem, um pobre, chamado Lázaro, um homem cheio de feridas que ficava à porta do rico. Para que o rico pudesse entrar na sua casa, provavelmente deveria passar por cima deste pobre homem. Quando o pobre morreu, ele foi levado pelos anjos para o céu e foi para junto de Abraão, o patriarca Abraão, no céu. E o rico também, um dia morreu, foi enterrado, e na região dos mortos, no meio dos tormentos, ele viu de longe Abraão e o pobre ao seu lado.
Então ele começa a gritar: Pai Abraão, tem piedade de mim. O primeiro ensinamento desta parábola é que há ricos que são pobres e pobres que são ricos. O uso incorreto dos bens materiais, dos dons e talentos podem gerar no coração humano o orgulho, a vaidade, a dureza de coração, a indiferença, a prepotência, a insensibilidade diante da miséria do outro. Aqui, este homem rico foi dito no Evangelho por causa das suas roupas, da festa que fazia, mas nós podemos ser ricos de tantas formas. Tantos dons que Deus concedeu também para nós são riquezas, tantos talentos, tantas aptidões devem nos fazer ir ao encontro e ajudar aquele que precisa, não passar por cima, não pisar em cima. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quantos dons Deus deu para você? Quantos dons Deus deu para mim? E o que nós estamos fazendo com isso? Estamos servindo mais ou estamos servindo menos, nos auto-servindo? E existe então, como eu disse, as várias formas de riqueza. A riqueza humana e também podemos pensar nas formas de pobreza, pobreza moral, pobreza espiritual, pobreza intelectual. Vamos colocar Deus no centro da nossa vida. Vamos nos colocar a serviço do outro, porque aquele que enterra os seus dons será cobrado e Deus pode remover. A doutrina da Igreja nos recorda que aquilo que para nós é fartura, na verdade, é uma dívida que temos com os pobres. Os católicos que têm bens têm um dever social em ajudar os pobres. Dar comida é um dever, e isso é fácil. Para anestesiar a consciência, inclusive, é fácil. Mas um dever que é dado a todos nós, que é mandamento de Deus, é amar o próximo, não encará-lo com indiferença. Esse é o maior mandamento. É preciso ter compaixão. Ninguém é tão pobre que não tem nada para oferecer. Ou somos miseráveis? A segunda parte da parábola nos apresenta que esses dois homens morreram. E o rico, ao ver Lázaro diante de Abraão no céu, começa a gritar no meio do tormento: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Veja, aquele homem estava no tormento. Possivelmente este tormento não é o tormento do inferno, porque no inferno, quem lá está não quer saber de Deus, não se recorda de Deus. Sofre o tormento, quer se livrar daquele tormento, mas não quer Deus. Possivelmente, este homem estava no purgatório, privado da glória de Deus. E do purgatório, dizem os místicos, né? Muitos místicos dizem que se vê o céu, a alegria do céu. E foi isso que aconteceu com esse homem. Ele viu Lázaro que estava no céu e ele privado.
Por estar no purgatório, não é inimigo de Deus, só não está purificado, só não está pronto. Por isso ele diz: Pai Abraão, tem piedade de mim. Se ele estivesse no inferno, não. E Abraão, patriarca, diz o quê? Filho, filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida. Filho, o quanto você recebeu? Filho, quantos dons você tem? Filho, o que você está fazendo com os dons que eu te dei? Essa pergunta é para mim, é para você, é para nós hoje, que de certa forma também podemos estar preso neste mundo, preso no nosso corpo, na nossa natureza, na nossa carne, que não nos permite ser livre, ter a alma livre, disponível, porque infelizmente a concupiscência nos prende aqui na terra. Talvez este clamor pode ser nosso hoje e que não seja amanhã. Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Quantos bens, quanta bondade, quanto bem ele poderia ter feito com os bens que lhe foi confiado. Mas não, preferiu agir na indiferença, passando por cima daquele que era um tropeço no seu caminho. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. Caros irmãos, a vida é única, só há uma vida. Não existe outras vidas. Reencarnação não existe para a fé católica. Ah, na minha outra vida. Não teve outra vida. Você não nasceu um cachorrinho, uma cachorrinha, ou enfim, ou vai nascer com alguma deficiência na próxima reencarnação. Não. É esta vida que nosso Senhor Jesus Cristo deu para nós. Nós somos bons e fazemos o bem porque queremos ir para junto do Pai, porque amamos o Pai, não porque somos interesseiros e queremos nascer em um corpo melhor na próxima reencarnação. Esta não é fé cristã católica, apostólica romana, é incompatível com a fé que professamos. Quando morremos, não há comunicação com a terra. Mortos não mandam mensagens. Não se perturbe, não perturbe o teu coração. Padre, mas eu estou sonhando. É um sonho. Se Deus está permitindo algo, o que você pode fazer com isso para ser melhor? Para se converter então, ou rezar pelo seu parente. Mortos não se comunicam conosco. Aqueles que estão em Deus é uma nova criatura. Agora, se andou por aí, se mexeu com as coisas complicadas, vai ter perturbação. O mal, Satanás e os seus sequazes, os seus seguidores, os seus anjos rebelados estão a rondar, procurando a quem devorar. E São Pedro diz: resisti-lhe firme na fé, na luz de Cristo. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los. Veja, possivelmente ele estava no purgatório. Se ele estivesse no inferno, ele ia querer que os irmãos dele estivessem lá também. O diabo faz isso. O diabo ele quer arrastar mais gente para si.
Ele não se contenta com uma alma só. Quanto mais almas, melhor para Ele. E este homem ali estava contrito dos seus erros. Ele queria Deus ainda. Pai, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Quem você tem? Temos os pais, os avós, os amigos, a igreja, a santa palavra de Deus. Estamos escutando-os? O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. E aqui novamente eu digo: os mortos não enviam mensagens. Espiritismo não é doutrina católica e cristã. Não é. Quer seguir? Vai com Deus. Fé católica é incompatível. Não dá. Quer entrar naquela barca? Que Deus te acompanhe. Na barca de Pedro e de nosso Senhor Jesus Cristo, não dá. Tem que fazer uma opção. Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Irmãos e irmãs, estamos vendo tantas graças acontecerem ao nosso redor, na nossa vida, na vida dos outros. E como tem ficado a nossa fé? A nossa fé tem aumentado? A nossa fé tem diminuído? Ou nós estamos sendo indiferentes? Quem rezou a Quaresma de São Miguel, terminou ontem a Quaresma. Quantas graças! O Brasil e mundo rezando com Frei Gilson. Quantas graças! E talvez um ou outro rezou e se frustrou, porque não recebeu aquilo que pediam. Será? Quantas outras graças recebeu e não está enxergando? Quantas graças acontecem conosco diariamente? A igreja que fala diariamente. É a igreja a voz de Moisés e dos profetas. E muitos de nós não estamos acreditando. Quantas pessoas que estão mortas pelo pecado ou estavam mortas e reviveram para uma vida nova e a gente não está acreditando. O que é que a gente está querendo que aconteça para acreditar? Infelizmente, somos muito descrentes. Infelizmente, somos como Tomé muitas vezes. Queremos tocar para crer, mas a gente está tocando e não está acreditando. Isso que é o pior. Estamos tocando, estamos ouvindo. Que Deus nos dê esta graça hoje de abrir o nosso coração para sentir, para acolher a palavra de Deus. Meus irmãos, ou nos convencemos que Deus nos ama porque Deus nos ama, que a vida é bela, que Ele criou tudo para a nossa felicidade e que esta vida deve ser vivida na ordem e seguindo Jesus Cristo, que nos deu o exemplo de amar a Deus, de amar o próximo, ou corremos o risco de fazer a experiência que foi a daquele homem que foi para o meio dos tormentos. Então, hoje é tempo da misericórdia. É tempo da misericórdia. As portas do coração de Jesus estão abertas para que possamos entrar, nos abrigar. Vamos permitir que a luz que jorrou do íntimo, do mais profundo do ser de Cristo nos ilumine. Ilumine as trevas,
que nos cegam, que nos deixam tristes, que roubam a nossa esperança. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso, vamos nos voltar para Ele. Eterna é a sua misericórdia. Nosso Senhor nos amou, nosso Senhor nos ama, vamos amá-lo de volta. E amando-nos uns aos outros, estaremos amando a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão